Professor Anatólio Arce, a parte 2 do nosso vídeo de resolução de questões sobre o segundo reinado. Se você não viu a parte 1 desse vídeo, pegue aqui no card. A parte 1 nós resolvemos as questões 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, no vídeo 2, nós vamos resolver as questões 6, 7, 8, 9 e 10. A questão 6 é da Unesp, vai falar sobre as leis abolicionistas que ocorreram a partir de 1850 no Brasil. E a questão 5 vai dizer assim: as leis abolicionistas, a partir de 1850, podem ser consideradas como os níveis políticos da crise geral da escravidão no Brasil. Por quê? Por que as leis abolicionistas elas são consideradas a crise geral da escravidão no Brasil? Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte, que a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibiu o tráfico quando a necessidade de escravos já era declinante, face à crise da lavoura. Tome muito cuidado com essa alternativa, porque a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, ela foi promulgada 5 anos após a Lei Bill-Aberdeen. A Lei Bill-Aberdeen foi publicada pelo Parlamento britânico, em que permitia à Marinha Britânica o quê? Apressar navios negreiros para colapsar o regime escravocrata. O Brasil, em resposta devido às pressões inglesas, para atender às pressões inglesas, promulgou uma daquelas leis para inglês ver, chamada de Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que essa lei proibia o tráfico de escravos. Mas aonde que está o erro? Nesse momento histórico, a necessidade da lavoura por mão de obra escrava não era declinante. Nesse momento histórico, havia uma grande necessidade de mão de obra escrava ainda. Não era declinante, então essa alternativa está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte: o sucesso das experiências de parceria acelerou a emancipação dos escravos, crescendo o mercado de mão de obra livre no país. Essa alternativa está equivocada. O sistema de parcerias ele começou a ser usado de maneira mais frequente por conta do fim da escravidão. Ou seja, aí sim você usou esse sistema de parcerias bastante com os imigrantes europeus. Os imigrantes europeus não puderam ser escravizados. Então, por conta do fim da escravidão, eles passaram a utilizar esse sistema de parceria com mais frequência. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer: a Lei do Ventre Livre de 1871 representou uma vitória expressiva do movimento abolicionista, tornando irreversível o fim da escravidão. Essa alternativa está equivocada, porque a Lei do Ventre Livre não foi uma vitória do movimento abolicionista. Pelo contrário, foi mais uma das leis promulgadas, tantas as outras promulgadas pelo parlamento brasileiro, certo, para adiar o fim da escravidão. E segundo a Lei do Ventre Livre, o indivíduo ele nascia de certa forma livre, entre aspas, porque filho de pai e mãe escravos deveria servir ao seu senhor até os 21 anos de idade. E nós sabemos que, nesse momento histórico, a expectativa de vida de um escravo era de menos até do que 21 anos. Poderia chegar a 20 anos, 18 anos, ou seja, ele continuava sendo escravo na prática. Portanto, a questão C está equivocada. E a questão D vai dizer o seguinte: as sucessivas leis emancipacionistas foram paralelas à progressiva substituição do trabalho escravo por homens livres. Essa alternativa está correta. Se você não viu no vídeo anterior, pegue aí no card, mas eu falei que esse processo de substituição da mão de obra escrava pelos trabalhadores livres imigrantes vindos da Europa, ele foi um processo pensado e que contou com ampla participação do Estado no recrutamento e na facilitação de europeus virem trabalhar no Brasil, certo? Sobretudo italianos. Então, as sucessivas leis emancipacionistas elas foram paralelas à substituição do trabalho escravo por homens livres, ou seja, havia uma política de Estado de substituição desses trabalhadores. E isso também fez com que sucessivas leis emancipacionistas não causassem impactos para os cafeicultores. Lembrando que quem eram os donos do poder nesse momento histórico eram os senhores escravos. Então eles precisavam criar uma certa alternativa para não perder o lucro, para não perder o seu poder econômico. Essa alternativa está
correta. A alternativa D está correta e a alternativa E vai dizer a Lei Áurea e iniciativa da própria coroa visava garantir a estabilidade e o apoio dos setores rurais ao Império. Essa alternativa está equivocada, porque a Lei Áurea, certo, ela ruiu o apoio de vários setores rurais ao Império. Tanto é que não foi uma coincidência que 1 ano e pouco após a publicação da Lei Áurea, muitos desses setores rurais, esses escravagistas, eles apoiaram a proclamação da República. Eles se tornaram republicanos e tramaram contra o imperador. Então, teve de certa forma, uma vingança dos escravagistas em proclamar a República e abolir a monarquia. Então, a Lei Áurea ela não visava garantir a estabilidade e o apoio dos setores rurais ao Império. Pelo contrário, ela ruiu esse apoio. Portanto, a alternativa E está equivocada. Na questão 6, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 7. Questão 7 da Marc São Paulo vai trazer o seguinte enunciado. No século XIX, as décadas de 1850 e 1860 são consideradas como o período de apogeu da história do Império. Assinale a opção que apresenta uma característica desse período. Você tem que saber o acontecimento com o período histórico. Lembrando, 1850 e 1860, essa década de 1850 e 1860. Nós estamos falando de 20 anos de história do Império. Tá bom? Assinale a opção que representa uma característica desse período. Alternativa A, a superação das rebeliões que marcaram o período anterior à estabilidade política simbolizada pela conciliação. Essa alternativa está correta. Então, esse período histórico ele é considerado de apogeu, tanto no âmbito político quanto no âmbito econômico. Ou seja, foi um período histórico de muita expansão econômica brasileira e de estabilidade política no tocante ao consenso que havia na manutenção da monarquia. Ou seja, você tem um período áureo da monarquia, tanto no sentido econômico quanto no sentido político. Portanto, a alternativa A está correta. E a alternativa B vai dizer a consolidação política dos liberais que amenizou a organização centralizada do Estado imperial. Essa alternativa está equivocada. A organização centralizada do Estado imperial, ela ocorreu independente se tivessem gabinetes liberais ou gabinetes conservadores. Essa é uma questão um pouco complexa para ser destrinchada agora. A alternativa B está equivocada. E a alternativa C vai dizer o encaminhamento da abolição, o qual favoreceu o desenvolvimento da lavoura cafeeira no Vale do Paraíba. Essa alternativa está equivocada porque foi justamente por conta desse desenvolvimento econômico das décadas de 1850 e 1860 que a abolição foi adiada. Porque em muito desse sucesso econômico, entre aspas, ocorrido nesse momento histórico, se deu por conta do trabalho escravo. O trabalho escravo era o motor dessas fazendas de café e, portanto, o motor do lucro do escravocrata. Ou seja, todo o sistema estava calcado na mão de obra escrava. Então, é óbvio que não houve um encaminhamento da abolição, houve um adiamento da abolição. Essa alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer a revogação da autonomia das províncias e a ocorrência de movimentos revolucionários no Norte e no Nordeste. Isso ocorreu no período regencial. Não foi no período do Segundo Reinado, nas décadas de 1850 e 1860. Essa alternativa está equivocada. E o desenvolvimento material do período, a Era Mauá, que propiciou consolidação do movimento republicano. Tome cuidado com essa alternativa, porque de fato foi nesse momento histórico que ocorreu o desenvolvimento da chamada Era Mauá. O Barão de Mauá era um grande industrial do Império. Industrial é muito forte falar, mas ele era um grande homem de negócios, em que inclusive incentivou a construção de estradas de ferro. Mas você não pode dizer que isso propiciou a consolidação do movimento republicano. Ao contrário, o Barão de Mauá, até onde sabe-se, ele não era um republicano. Então, o movimento republicano ele começa a tomar corpo após a Guerra da Tríplice Aliança. Aí sim, 1870 para frente, quando eles fundam o Partido Republicano, quando começa o descontentamento para com o Império, para com a monarquia. Mas isso é tema para uma outra discussão. O que importa para nós é que na questão 7, a alternativa correta
é a letra A. Nas décadas de 1850 e 1860 ocorreu a superação das rebeliões que marcaram o período anterior e a estabilidade política simbolizada pela conciliação. Vamos agora à questão 8. A questão 8 vai trazer o seguinte enunciado. A consolidação do Império nas duas primeiras décadas do Segundo Reinado está ligada ao. Ou seja, as duas primeiras décadas do Segundo Reinado é entre 1840 e 1860, certo? Está mais ou menos dentro daqui que a questão anterior falou, certo? Mas vamos lá, o Segundo Reinado, a consolidação do Império nas duas está ligada à afirmação do projeto autonomista liberal pondo fim às rebeliões provinciais. Essa alternativa está completamente equivocada, porque o fim das rebeliões provinciais ocorreram por quê? Porque o Império combateu e porque proclamou-se a maioridade do rei, do imperador. Certo? Então, não está ligada a esse projeto autonomista liberal. A alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer recuperação das lavouras tradicionais, como açúcar, eliminando-se a hegemonia do setor cafeeiro. Essa alternativa está equivocada, porque o setor de açúcar ele entrou em declínio durante ali o período colonial e ele não mais se recuperou. O seu domínio que ele tinha no século XVII, ele não recuperou mais. E muito menos eliminando a hegemonia do setor cafeeiro, que só foi crescendo nesse período histórico. A alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer conciliação entre liberais e conservadores para conter o crescente movimento republicano. Tome cuidado com essa alternativa, porque havia uma conciliação entre liberais e republicanos, mas essa conciliação ela se dava para manter a estabilidade política da monarquia, certo? E não para conter o crescente movimento republicano, porque nessa época pode-se dizer que não existia movimento republicano, ou se existia, ele era tão incipiente que não conseguia sobreviver nesse cenário político. Lembrando que nós estamos falando nas duas primeiras décadas do Império. O movimento republicano, de fato, ele surge no cenário político após 1870, com a fundação do Partido Republicano, com os desdobramentos que ocorreram na guerra contra o Paraguai, com o fortalecimento do exército, etc, etc e etc. Não nesse período histórico. Portanto, a alternativa C está equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: a hegemonia do projeto político conservador centralizado e que projetava a coroa sobre os partidos. Correto. Essa alternativa é a correta, porque com o entronizamento do imperador, então, com 14 anos, inicia-se um processo, certo, de consolidação e fortalecimento da coroa, em que a coroa está acima das divergências partidárias. É um papel basicamente exercido atualmente pela monarquia inglesa, pela rainha que acabou de falecer, dando lugar ao seu filho. Você observa que no velório da rainha e na entronização do rei Carlos III na Inglaterra, você tem o que? Tanto o partido de oposição quanto o partido do governo proclamando o rei. Certo? Ele está acima das divergências partidárias. Era um sistema parecido a esse que vigia no Brasil durante o período imperial. Então a coroa ela estava sobre o partido, ela estava acima dos partidos, acima das divergências partidárias. Ou seja, foi uma forma da coroa se manter em pé. Então, essa que é a alternativa correta. Então, isso deu estabilidade ao regime e consolidação da monarquia. A alternativa D está correta e a alternativa E vai dizer o encaminhamento da abolição, garantindo-se a mão de obra lavoura através da imigração. Não foi nesse período histórico em que as leis sobre a abolição caminharam. Nesse período histórico, o escravagismo estava extremamente forte internamente aqui. Portanto, a alternativa E está equivocada. Na questão 8, a alternativa correta é a letra D, certo? Vamos agora à questão 9, também conhecida como penúltima questão, que vai falar sobre o envolvimento do Brasil nos conflitos do Prata. Alternativa é a questão 9. Os envolvimentos do Brasil em sucessivos conflitos na região platina, na segunda metade do século XIX, pode ser explicado pelo ou pela alternativa A, que é a correta.
Não gosto muito quando isso acontece, mas enfim. Tradicional rivalidade entre Brasil e Argentina com vistas ao controle do estuário do Prata, culminando com a derrubada de Rosas naquele país. Correto. Havia uma rivalidade que foi transferida das coroas espanhola e portuguesa para Brasil e Argentina após a independência de ambos os países. Então havia-se o quê? Uma ambição dos dois países, da Argentina, República, e do Brasil, Império, de controlar o estuário do Prata, a região do Prata, certo? E isso culminou com a derrubada de Rosas na Argentina. Ou seja, o Brasil envolveu em sucessivas regiões porque ele queria influenciar no estuário do Prata e a Argentina não queria perder a sua influência ali. Portanto, a questão A está correta. A questão B vai dizer neutralidade do Império em relação à política uruguaia, obrigação assumida quando a independência da Cisplatina. O Brasil nunca se conformou com a questão da formação da província da Cisplatina, do Uruguai. O Brasil nunca ficou neutro nessa questão, porque durante muito tempo o Brasil entendia o Uruguai como parte de seu território. A alternativa B está equivocada. A alternativa E vai dizer independência do Paraguai, apoiada pela Argentina, e suas pretensões expansionistas sobre o território brasileiro. A independência do Paraguai não foi apoiada pela Argentina. Pelo contrário, a Argentina sempre se opôs à independência do Paraguai porque entendeu o Paraguai como parte de seu território. Porque a Argentina sempre se colocou, Buenos Aires, sobretudo, como uma herdeira do vice-reinado do Prata. E o Paraguai fazia parte desse vice-reinado. Portanto, a Argentina sempre reivindicou esse território. Um dos motivos pelo qual se aliou ao Brasil na guerra contra o Paraguai. Certo? Se aliou em tríplice aliança na guerra contra o Paraguai. Mas essa é uma outra questão. A alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer o apoio inglês à restauração do vice-reinado do Prata, criando uma unidade de domínio na região. A Inglaterra nunca apoiou a restauração do vice-reinado do Prata. Essa alternativa está equivocada. E a alternativa E, conflito do Império Brasileiro com os países platinos em torno da competição do comércio de produtos pecuários. Isso, de certa forma, ocorreu, mas não nesse momento histórico. Então, tome muito cuidado, tá, com essa questão, porque havia sim uma certa competição, mas não era por conta que o Império Brasileiro não queria competir. Nós estamos falando exclusivamente dos estados da região sul do Brasil, certo? Que estavam com dificuldades de competir com os países platinos nos produtos pecuários. Isso daí, inclusive, propiciou, certo, ou motivou a Guerra Farroupilha entre 1835 e 1845 no sul do Brasil. Foi o conflito regencial mais longo, se você for ver, desse período histórico. Tá bom? Portanto, na questão 9, a alternativa correta é a letra A. O envolvimento do Brasil em sucessivos conflitos na região platina se deu da tradicional rivalidade entre Brasil e Argentina em vistas ao controle do estuário do Prata, culminando com a derrubada de Rosas daquele país. Questão 9, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 10 da VUNESP, vai falar sobre a Lei de Terras de 1850. No Império Brasileiro, a Lei de Terras de 1850 determinou a política territorial. Alternativa A, extinção do morgadio. O morgadio era uma lei, vamos dizer, um princípio jurídico em que você não podia alienar terras de nobres. Essa alternativa está equivocada. Por quê? A Lei de Terras não versava sobre isso. Tá? A Lei de Terras ela foi uma lei publicada em 1850 em que ela permitia a ocupação de terras devolutas mediante título ou compra, ou seja, você já não podia ocupar mais essa terra, você tinha que comprá-la, certo? Qual foi a consequência da Lei de Terras? Muitos campesinos e poceiros foram expulsos, porque o camarada que tinha dinheiro, ele ia lá, comprava o título da terra, o camarada não sabia ler e escrever, não tinha o título da terra, obviamente, vivia ali, havia nascido ali, mas não sabia como tinha parado ali, não tinha papel provando que ele era o dono. O camarada ia lá no cartório, fazia comprava, fazia seu título de posse e expulsava o cara dali. Ou seja, a Lei de Terras ela foi uma lei que deslocou muito contingente populacional,
certo? Então, a Lei de Terras ela determinou a política territorial alternativa D, de ocupação de terras devolutas mediante títulos ou compras. Não foi a extinção do morgadio, não foi a suspensão definitiva da concessão das sesmarias, não foi o início de concessão de terras aos escravos e também não foi o estabelecimento de áreas para reservas indígenas. A Lei de Terras de 1850 ela determinou a ocupação de terras devolutas mediante título ou compra, portanto, na questão 10, a alternativa correta é a letra D. Obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.